Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender como é que a gente faz para fazer trigonometria num triângulo que não seja retângulo. Quer dizer, você está num triângulo qualquer e aí você precisa relacionar lados e ângulos desse triângulo. Se ele for um triângulo retângulo, você já deve saber como fazer isso. A gente usa cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, seno, cosseno, tangente e tudo sai. Mas e se for um triângulo qualquer, não necessariamente retângulo? Bom, aí as ferramentas que nós temos são duas fórmulas chamadas de lei dos senos e lei dos cossenos. Então, quando a gente estiver num triângulo qualquer, a gente pode relacionar os lados e os ângulos entre eles sempre. Não precisa ser um triângulo retângulo. Só que aí, de novo, a gente precisa de uma dessas duas fórmulas, lei dos senos ou lei dos cossenos. Nós vamos falar sobre cada uma separadamente, mas essencialmente a gente entende o seguinte. Vamos supor que você esteja num problema de matemática, de física, seja lá o que for, em que você conhece a medida de dois ângulos e um lado e quer encontrar a medida de outro lado desse triângulo. Então, dois ângulos, um lado conhecido, mas esse aqui é o outro lado. Quem vai te ajudar nisso é a lei dos senos. Da mesma forma, se você tiver dois lados conhecidos, um ângulo conhecido e quer saber um outro ângulo, é também a lei dos senos. Quer dizer, dois lados e dois ângulos. Agora, vamos supor que você esteja no problema que é mais comum, tá? Em que você conhece apenas um ângulo desse triângulo, um ângulo interno a este triângulo, e você quer relacionar isso com os três lados do triângulo. Um ângulo e três lados. Quem vai te ajudar nessa tarefa é a lei dos cossenos. Essa é a grande diferença entre eles. Vamos começar da lei dos cossenos, que eu entendo pela prática que é uma fórmula um pouco mais útil até, um pouco mais comum da gente usar. Vamos lá. A lei dos cossenos está aí para vocês. É o seguinte, olha para essa figura, vejam vocês que nós temos nessa figura um triângulo qualquer, não precisa ser um triângulo retângulo, e neste triângulo nós temos a medida de três lados. Eu estou chamando essa medida de A, essa de B e esta de C. Vejam que tem eu chamei o triângulo aqui de A, com vértices A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, e aí é um padrão, né, que a gente acaba chamando o lado oposto a cada ângulo pela letra minúscula equivalente. O oposto ao vértice A é o lado de medida Azinho, o vértice oposto ao B é o Bzinho e o vértice oposto ao C é o Czinho. Isso ajuda aqui nessa fórmula, tá? Bom, eu estou marcando aqui um ângulo alfa. Detalhe, este ângulo alfa está oposto ao lado A. Isso é importante porque a lei dos cossenos, que está aí em laranja, diz pra gente que o lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes o cosseno deste ângulo. Vejam só vocês que é estranha essa fórmula, mas ela parece muito, até um certo ponto, o Teorema de Pitágoras. Deixa eu só escrever aqui para poder conversar melhor com você. Mas observem, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Se fosse só isso aqui, seria o Teorema de Pitágoras. E não é verdade, isso sempre, a menos que eu tivesse aqui um ângulo de 90 graus, o que não acontece. Acontece que mesmo não tendo um ângulo de 90 graus, eu posso subtrair 2BC cosseno de um ângulo aqui. Mas que ângulo é esse? Presta atenção nesse detalhe. O ângulo que a gente está usando aqui é sempre oposto ao lado que nós começamos a fórmula. Então esse é o lado que nós começamos a fórmula, o ângulo alfa tem que ser esse aqui. Professor, mas se eu tivesse o alfa aqui? Bom, eu começaria usando este lado na fórmula, tá? Sempre tem que tomar esse cuidado. O lado oposto ao ângulo, a gente termina com o ângulo alfa, então a gente começa com o lado oposto ao alfa. Estranho? Não é tanto. Vamos fazer uns exemplos aí que você vai entender. Tem dois exercícios aí para a gente calcular o x. Vejam que são dois... Bom, vamos começar do item A, né? O item A, ele dá para a gente um triângulo que não se fala se é retângulo ou não é, não importa. Mas dá para ver aqui que nós temos a medida de dois lados, aqui mede 1, aqui mede 2. A gente não conhece a terceira medida do lado do triângulo, mas a gente conhece um ângulo. Opa, vamos lá, presta atenção nisso aqui. A gente vai aplicar a lei dos cossenos. Só que o único ângulo que eu conheço é esse, e é isso que nos leva à lei dos cossenos, tá? Eu só conheço um ângulo do triângulo. É a lei dos cossenos que vai ser aplicada quando isso acontecer.
E aí vamos lá. Se a gente só conhece aquele ângulo lá que mede 30 graus, a gente vai aplicar a lei dos cossenos começando pelo lado que está oposto a ele. O lado que está oposto a ele é o x. Então a gente começa a aplicar a fórmula assim: x ao quadrado igual. E aí a gente coloca as medidas dos outros dois lados ao quadrado. Um lado mede 1, então ao quadrado. O outro mede 2, ao quadrado. E aí a gente subtrai duas vezes cada um desses. 2 vezes 1 vezes 2 vezes cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo que a gente tem marcado em questão, 30 graus. Certo? Então vamos fazer conta. X ao quadrado é 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 1 vezes 2 é 4 vezes cosseno do 30. O cosseno do 30 é um ângulo que nós conhecemos, nós sabemos o valor. Cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, x ao quadrado, vamos fazer a conta aqui, né? 1 mais 4 a gente sabe que é 5. Menos 4, cosseno de 30, de novo, raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Aqui é produto, aqui a gente pode fazer essa conta tudo junto, né? 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar o 4 com o 2, e aí a gente obtém 2 raiz de 3, certo? Então, x ao quadrado é 5 menos 2 raiz de 3. Para a gente descobrir o valor do x, portanto, basta extrair mais ou menos a raiz do outro lado. Lembrando que a gente, ao tirar o quadrado, o negativo também pode ser uma solução. Só que aqui temos um detalhe. Eu não preciso me preocupar com a solução negativa. Por quê? Porque essa é uma medida. É uma medida, a medida do lado do triângulo. Então não faz sentido ser negativo. Então também não preciso colocar que é positivo, né? Automaticamente é positivo. Esse número horroroso, raiz de 5 menos 2 raiz de 3 é feio, né? Porque está dentro da raiz e tem raiz. É a resposta correta para o nosso exercício. Essa é a medida do lado daquele triângulo em rosa no item A. No item B. No item B, vamos olhar com calma. O que nós temos para fazer, para calcular e tudo mais. No item B, a gente tem que encontrar a medida do x, que está aqui. A gente conhece um dos lados que mede raiz de 19 e outro que mede 3, e a gente conhece um ângulo que mede 60 graus. Só que cuidado, não é a mesma coisa do outro exercício, mas a gente também vai aplicar a lei dos cossenos. Por quê? Veja só o que eu comentei com vocês no começo desta videoaula. Nós temos que relacionar os três lados do triângulo com um ângulo só. Quando isso acontece, é a lei dos cossenos que você invoca, né? Senhoras e senhores, olha só. A gente quer descobrir o x neste triângulo. Se eu começar a fórmula igual a gente fez o outro exercício com o x, no final eu teria que usar o cosseno do ângulo que está aqui, mas eu não faço ideia de quanto ele seja. Não é assim que a gente começa essa fórmula. Se a gente só conhece os 60 graus, eu vou começar a fórmula usando o lado que está oposto a ele. Então a gente começa assim, ó, raiz de 19 ao quadrado, raiz de 19 ao quadrado, e aí isso vai ter que ser igual a os outros lados ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais x ao quadrado, mas aí a gente ainda tem que aplicar o resto da fórmula, não é só. Isso aqui parece Pitágoras, mas não é. Tem que tirar 2 vezes 3x cosseno do ângulo. Que ângulo? O único ângulo que nós temos e que estava oposto ao lado inicial que nós marcamos. Cosseno de 60, portanto. Então vamos fazer conta. Primeiro que a raiz quadrada é 19 ao quadrado, cancela, sobra só o 19. 3 ao quadrado é 9. Aqui tem x ao quadrado. Aqui 2 vezes 3 é 6x. Cosseno de 60 a gente conhece. Cosseno de 60 é meio. Ó, aqui é produto, a gente pode simplificar, né? 6x multiplica por meio, ou 6x divide por 2 dá 3. Então 19 é 9 mais x quadrado menos 3x. E olha só vocês que isso aqui virou uma equação de segundo grau, porque tem x quadrado. Então a gente precisa organizar tudo no mesmo lado da equação. Vamos deixar todo mundo do lado de lá, ó. O x quadrado já estava quietinho, menos 3x também. Tinha um 9, vou juntar o 19 para lá. O 19 vai negativo, menos 19. 9 menos 19 vai dar menos 10. E do outro lado não sobra nada. Né? Uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Como resolve isso? Tem uma fórmula que a gente costuma chamar de delta e Bhaskara, né? Delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 9 mais 40 dá 49. E aí a gente descobre o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a.
E aí a gente vai ter as seguintes soluções. 3 mais ou menos 7 sobre 2. 3 mais 7 vai dar 10, divide por 2 vai dar 5. 3 menos 7 vai dar menos 4, divide por 2 dá menos 2. Acontece que x é lado de um triângulo, então a solução negativa não faz sentido para a gente. A gente fica só com a solução x igual a 5. Essa é a resposta do exercício nesse caso, x igual a 5. Maravilha? Muito bem. Agora vamos para a segunda fórmula. A segunda fórmula é a lei dos senos. Como eu disse também no começo desta videoaula, a lei dos senos ela serve para a gente usar um triângulo em que a gente quer relacionar a informação de dois lados com dois ângulos. O que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte, se você tiver num triângulo, então vamos olhar para o desenho aqui que fica mais fácil da gente enxergar. Oposto ao vértice A, eu chamei o lado de Azinho, oposto ao vértice B, eu chamei de Bzinho, oposto ao vértice C, eu chamei de Czinho. Se a gente pegar a medida A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, isso tem que dar a mesma coisa de pegar a medida do B e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele. E tem que dar a mesma coisa do lado C dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Aqui tem duas igualdades, mas na prática a gente só precisa de uma delas, né? Que a gente não sabe qual que a gente tem, mas o que está dizendo aqui é o seguinte. Em qualquer triângulo, a medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual à medida de outro lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Simples, né? Tá escrito estranho, né? Mas a mensagem é mais simples. Repito, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. E é isso que faz, por exemplo, a gente resolver bem esses dois exercícios que estão aí. Vamos lá. Primeiro exercício aí, item A. Deixa eu apagar aqui os dois, para a gente não confundir. O item A que está aparecendo aí para vocês é um triângulo que, vejam as informações que estão aqui, a gente quer descobrir esse x, né? Mas o exercício só contou pra gente a medida de um lado. Olha, aqui é 12, mas falou pra gente que este ângulo mede 45 graus e este mede 30. Muito bem. Então nós temos dois lados para relacionar com dois ângulos, tá vendo? E é por isso que você sabe que a lei dos senos que você vai aplicar aqui não faz sentido tentar aplicar a lei dos cossenos aqui, porque eu não tenho nada sobre o terceiro lado, eu não quero envolver o terceiro lado na história. Eu quero relacionar dois lados com dois ângulos. E aí o que a lei dos senos nos ensina a fazer nesse exercício? Qualquer lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a qualquer outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, eu quero descobrir o x. Eu vou dividir ele pelo seno do ângulo oposto a ele, seno de 30, que é o ângulo que está do outro lado dele, estão vendo? Olha lá. E eu vou igualar isso, por exemplo, ao 12, que é o único outro lado que eu tenho, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, ou seja, o seno do 45. Opa, agora é só calcular. Antes da gente sair calculando, colocando os números, vamos já multiplicar em cruz isso aqui, porque é uma igualdade de frações. Então fica assim, ó, x vezes seno do 45 é igual a 12 vezes seno de 30. O seno do 45, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. O seno de 30, a gente sabe que é meio. Então, vamos lá. Do lado de cá ficou x raiz de 2 sobre 2. E, bom, vamos facilitar a nossa vida. O 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado, ele vai multiplicando. O raiz de 2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó, 12 vezes 1... Aí o 2 vai juntar lá em cima, o raiz de 2 vai juntar aqui embaixo, né? Então já estava o 2 aqui embaixo, juntou com o raiz de 2, é tudo produto, né? Vejam que o 2 dá para cancelar com o 2 de cima com o de baixo. 12 vezes 1 dá 12. Então isso aqui dá 12 sobre raiz de 2. Gente, faça a conta da forma como você está acostumado. Aqui fiz de um jeito, mas faça corretamente. Se você tiver alguma maneira um pouco diferente de lidar com essas frações, tudo bem, tá? Desde que esteja correto. Bom, então o x é 12 sobre raiz de 2. A gente não costuma deixar a raiz embaixo, né? O ideal é que a gente racionalize, não que seja obrigatório, mas é bacana fazer isso, né? É importante. Raiz de 2 sobre 2, desculpa, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então isso aqui vai dar 12 raiz de 2 sobre 2. O 12 com o 2 também dá para simplificar, sobra um 6 raiz de 2.
Essa é a medida do nosso lado x aí, 6 raiz de 2. Já o item B, ele pede para nós calcularmos a medida de um dos ângulos do triângulo. Olha só, ele está falando que o x é esse ângulo. Só que ele está falando para a gente quanto é a medida do lado oposto a ele. Então a gente já começa usando a lei dos senos aí, ó. X dividido... Desculpa, o lado, né? 6 raiz de 6 dividido pelo seno de x, que eu não sei quanto é, né? Tem que ser igual a 6 dividido pelo seno do ângulo oposto, pelo seno do 60. Muito bem. Aí vamos lá. Se a gente multiplicar isso em cruz, para fazer as contas, né? 6 vezes seno de x tem que ser igual a 6 raiz de 6 vezes seno de 60. Bom, seno de 60 a gente também sabe. A gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Vamos lá, fazendo as contas. O 6 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então ele vai juntar embaixo com... Olha só, tá todo mundo aqui. O 2 estava embaixo, vai juntar com o 6 que passou multiplicando o denominador. Né? Tá dividindo. O 6 dá para cancelar com o 6 novamente. E aí o seno do x sobra... Raiz de 6 vezes raiz de 3 é raiz de 18 sobre 2. Você conhece algum ângulo cujo seno é raiz de 18 sobre 2? Porque, a princípio, eu não conheço, não. Mas, a gente sabe que 18 é 9 vezes 2. Raiz de 9 a gente sabe. Raiz de 9 é 3. E aí, 3 raiz de 2 sobre 2. Bom, vejam só vocês que, por mais que a gente tenha se esforçado, nesse caso, a gente não vai conseguir acabar o exercício de maneira muito própria. Acho que foi uma infelicidade minha na escolha deste exemplo, mas é bom para a gente já poder pensar um pouquinho sobre outras coisas. Primeiro que, ao fazer essa conta, a gente chegou num número muito estranho, 3 raiz de 2 sobre 2, que não é um ângulo, que não é um número que nós conhecemos. Mas mais do que isso, 3 raiz de 2 sobre 2 eu já adianto para vocês que é um número maior do que 1, né? Então, na verdade, esse exemplo, de novo, foi uma infelicidade, porque não existe nenhum ângulo cujo seno é maior do que 1, né? Então, esse exercício não tem solução. Então, por mais que eu tenha feito um desenho aí, na verdade, esse é um desenho que tem alguma falha na projeção aí, não tem solução esse exercício, a menos que eu tenha feito alguma conta errada aí no meio do processo, né? E vejam que por isso que as coisas não funcionaram muito bem como a gente queria. Tudo bem? Mas dá pra gente seguir mesmo assim. Muito bem. Apesar dessa tristeza do exercício aqui mal selecionado, eu acho que você entendeu a mensagem, que é o que importa pra mim, né? Vocês entenderam que para aplicar a lei dos senos, deixa eu voltar aqui, basta você pegar qualquer lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, isso tem que ser igual a qualquer outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Mas tem uma coisa a mais muito interessante aqui. Além disso, quando a gente pega um lado e divide pelo seno do ângulo oposto, isso dá igual a 2 vezes o raio da circunferência que toca os 3 vértices do triângulo. Não sei se você sabe lá da geometria básica, mas sempre a gente tem uma circunferência que passa pelos 3 vértices de um triângulo. A esta circunferência, presta atenção nos nomes, é uma coisa de geometria plana, mas acho que convém comentar aqui. A gente diz que essa circunferência é circunscrita ao triângulo. Vejam, a circunferência está fora, né? Ela está circunscrita ao triângulo. Eu poderia mudar o sujeito e falar do triângulo. O triângulo ele está dentro da circunferência, né? Então, se eu fosse usar esse termo, eu poderia falar assim, o triângulo está inscrito à circunferência. As duas coisas dizem o mesmo, só que com referenciais diferentes. A circunferência está circunscrita ao triângulo, enquanto o triângulo está inscrito à circunferência. Percebeu? Bom, vamos lá. De qualquer forma, essa circunferência circunscrita ao triângulo, ela tem um raio que eu estou chamando de R maiúsculo. O dobro desse raio, que aliás a gente sabe que é o diâmetro, é o valor do diâmetro da circunferência, ou seja, o diâmetro da circunferência que toca os 3 vértices de um triângulo,
é nada mais, nada menos do que a divisão de um dos seus lados dividido pelo seno do ângulo oposto. Vejam que essa é a lei dos senos também, só que com uma coisinha a mais. Isso nos ajuda, por exemplo, num exercício como esse aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Esse exercício que está aí na tela para vocês diz o seguinte: um triângulo possui um ângulo de 60 graus. Um triângulo possui um ângulo de 60 graus, cujo lado oposto mede 18 centímetros. Então, vamos fazer uma figura. Tem um triângulo que eu vou desenhar ele de qualquer jeito. Se eu desenhar ele parecendo um triângulo retângulo, um isósceles, um equilátero, eu posso fazer besteira. Vamos desenhar um triângulo qualquer. Está dizendo que ele tem um ângulo de 60 graus, cujo lado oposto mede 18 centímetros. O lado oposto a ele mede 18 centímetros. E aí está falando assim pra gente, qual que é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo? Bom, vocês me perdoem porque aqui vai ficar, eu não vou fazer o desenho perfeito nunca, né? Mas existe com certeza uma circunferência, acreditem em mim, há uma circunferência que passa pelos 3 vértices desse triângulo, tá? Existe uma circunferência assim. E essa circunferência tem um determinado raio. O exercício está perguntando quanto é. Mas a gente acabou de aprender na lei dos senos que o dobro deste raio é nada mais, nada menos de qualquer lado deste triângulo, pode ser o 18, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, seno de 60. Essa também é a lei dos senos, mas para calcular o raio dessa circunferência. E aí, para fazer essa conta, a gente multiplica em cruz de novo, né? Vamos só, 18 multiplica 1 dá 18, do outro lado, 2r vezes seno do 60. Vamos lá. 18, perdão. Seno do 60, o seno do 60 a gente também sabe que é raiz de 3 sobre 2. Notem aqui que o 2 e o 2 é para cancelar em cima e embaixo. Então sobra só r, raiz de 3, do outro lado sobra 18. O raiz de 3 que está multiplicando a gente pode passar dividindo. 18 dividido por raiz de 3. Dá para a gente multiplicar o raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar. Então a gente fica com o raio 18, raiz de 3, embaixo raiz de 3 raiz de 3 é 3. Dá para simplificar o 18 com 3, 6 raiz de 3 centímetros. Este é o raio da circunferência que toca os 3 vértices do triângulo. Tá certo? Então, moral da história. Quando a gente tiver um triângulo qualquer e a gente quiser encontrar uma medida de lado ou de ângulo, se a gente tiver que relacionar 3 lados e um ângulo do triângulo, é a lei dos cossenos que vai te ajudar. Se a gente tiver que relacionar 2 lados e 2 ângulos, é a lei dos senos que vai te ajudar. E se a gente quiser descobrir o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, é também a lei dos senos que pode te ajudar. Tudo bem? Obrigado, até a próxima aula!